Estamos ao vivo para mais uma live. Boa noite, pessoal. Estamos juntos. Como é que vocês estão, meu time? Prontos para mais uma super live. Hoje, o nosso convidado mais que especial é Gabriel. Ele é especialista em gestão de milhas. Eu amo viajar. Não sei se vocês compartilham desse desejo, dessa paixão comigo. Gabriel já entrou aí, vou estar convidando ele aqui agora. Gente, porque vai ser muito top. Gabriel já está entrando. Deixa eu ver aqui agora. Vamos ver se ele aceitou o convite, porque hoje será incrível. Rebeca, muito obrigado. Isis, estou vendo algumas carinhas novas aqui. Gente, muito obrigado. Top demais. Gabriel, você nos escuta? Deixa eu ver aqui agora se ele vai conseguir entrar. Gente, obrigado demais pela presença de vocês de antemão. E já vai mandando aqui, quem é apaixonado por viagens? Será que só eu sou apaixonado por viagens? Alguém aqui mais é? Quem quer viajar o mundo todo? Eu confesso, gente, que um dos meus maiores sonhos é conhecer o mundo, viajar o mundo, porque eu sou apaixonado por viagens. Deixa eu ver se Gabriel já conseguiu entrar aqui. Só mais um minutinho, isso tudo acontece, é normal. Só um minutinho aqui. Esse momento é interessante, porque você já deve ir compartilhando essa live aí com todo mundo, porque coisa boa vem por aí. Você tenha certeza disso. Deixa eu ver se a gente consegue colocar ele aqui. Eu vou cancelar essa solicitação dele aqui e vou solicitar de novo, galera. Pronto. Solicitei de novo. Vê se você consegue aceitar aí agora. Um sonho, né? Eu também sonho com isso. Sonho em viajar o mundo. Juliana. Tô vendo um monte de gente nova aqui. Um monte de carinha nova. Muito obrigado, gente, por estar aqui. E, Gel, também sonho em viajar o mundo todo. Quem me conhece há mais tempo sabe que é uma paixão que eu tenho. Vamos tentar aqui agora. Gabriel, me diga aí, eu acho que você vai entregar algum segredo muito grande pra gente, né? Pronto, o Gabriel entrou aqui agora. Gabriel, você consegue escutar bem a gente? Consigo sim. E você? Maravilha! Olha, eu tenho certeza que essa live será incrível. Eu confesso que já estou ansioso para saber tudo que você vai entregar para a gente aqui, todos os segredos com relação a milhas, porque eu acredito que todo mundo que está aqui é apaixonado por viagens, né? Nós devemos compartilhar dessa paixão. Gente, vai mandando o convite dessa live para todo mundo, que a gente já está começando daqui a pouquinho a entregar o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que será incrível. Eu já vou compartilhar aqui agora com todo mundo também, Gabriel, essa live, que eu Vamos tenho nessa. certeza que será incrível. Gente, vai mandando aí suas dúvidas. Vocês gostam de viajar? Conhecem sobre milhas? Mandem suas dúvidas, que a gente vai responder todas elas agora para vocês, nessa live aqui agora. A gente vai tirar todas as suas dúvidas. Aproveitem para sugar o conhecimento de Gabriel aí. O cara é fantástico. Eu super endosso o trabalho dele, recomendo. E é isso Ah, aí. você que é o cara. Me diga uma coisa, você já me ouve bem? Todo mundo me ouve bem? Tô Perfeitamente. ouvindo Escuto muito você bem. bem também. Maravilha. Perfeito. Gente, manda aí suas dúvidas sobre viagem. Vocês gostam de viajar? Conhecem a estratégia de viajar com milhas? Eu tenho certeza que faz muito sentido, né, Gabriel? Vai conversar mais sobre isso aí. E eu quero saber como é que Gabriel vai poder ajudar a gente a viajar o mundo todo, a desenvolver isso aí. E, Gabriel,
eu acho que já pode começar uma breve introdução. Gente, Gabriel, ele é especialista em gestão de milhas. Só para deixar, vou passar a palavra para ele, que eu acho que ninguém melhor para se apresentar do que você. Fala aí, Gabriel, conte um pouquinho para a gente, um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória e em que consiste o seu trabalho hoje. Perfeito. Primeiramente, boa noite, Thiago. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos aqui que estão prestigiando esse momento. Para mim é um prazer estar aqui novamente, né, com um novo tema. Mas nas nossas atividades aí, tanto pessoais quanto profissionais, a gente acaba sempre, né, conectando os pontos, né, os nossos interesses. E esse tema de hoje é totalmente relacionado, né, à minha atuação com a sua, né, os investimentos e o bom uso, né, das milhas aéreas, né, que eu gostaria que hoje, né, se eu puder deixar alguma coisa, né, para quem está aqui, é que comece a pensar nisso também como um investimento, uma moeda, um recurso que está disponível para que vocês possam, né, trocar por experiências, que eu acho que esse é o mais importante. Então, de forma assim resumida, né, o meu trabalho, né, há algum tempo é sobre proporcionar experiências. Lá desde 2020, eu entrei no mercado de hospitalidade, trabalhando com aluguel por temporada. Tinha morado um tempo, né, fora do Brasil e trabalhava nesse meio, né, de turismo, de hospitalidade. E aí fui, né, construindo uma trajetória até que eu cheguei, né, nos investimentos, né, passando por Thiago também, e cheguei no mundo das milhas. Eu falei, pô, aqui eu acho que tudo se conecta sobre proporcionar experiências e ajudar as pessoas realmente a viver mais, né? As pessoas às vezes não sabem, mas elas podem acessar algumas experiências, algumas oportunidades. Eu acho que é só a gente poder indicar aquele caminho, falar, olhe por aqui, e aí tudo se mostra, né, para que a gente possa viver tudo isso. É isso aí. Gabriel, como eu estava falando no começo, eu sou apaixonado por viagem. Eu acredito que é um investimento, realmente é um investimento em você, porque você gasta dinheiro e volta de lá mais rico de cultura, você conhece pessoas, conhece outros locais, e realmente eu sou apaixonado por viagem. E agora, pela estratégia em milha, gente. Gabriel, a gente teve algumas reuniões, ele começou a me ensinar um pouco sobre como viajar utilizando as milhas. Eu sempre gosto, Gabriel, de começar falando a minha motivação para fazer essa live. E uma das minhas maiores motivações foi conhecer o seu trabalho, gostar da forma que você se apresentou e que você me apresentou esse mundo das milhas. Então, eu achei fantástico. Pensei, poxa, eu acho que os meus seguidores merecem conhecer também o trabalho de Gabriel, saber como é que funciona isso aí. Então, vamos lá. Partindo do pressuposto que a gente está falando num mar aberto, pode ter alguém que não conheça ainda o que são as milhas e para que elas servem. Fala aí, de forma resumida e clara, o que são as milhas e como elas funcionam. Perfeito. Eu estava até pensando sobre essa pergunta um pouco antes, né, que eu achava que iria aparecer. A milha, ela nada mais é do que uma moeda. Você pode pensar ela como um real, como um dólar, que é um recurso ali que você vai conseguir, né, utilizar para trocar por experiências. Você pode usar milhas para trocar por passagens, por hospedagens, por aluguel de carro, por experiências, por exemplo, como um jogo de futebol. Então, a milha ela é uma moeda, né? Tem algumas moedas diferentes, digamos assim, né, a depender do programa de fidelidade, que vai envolver ali o ecossistema dos bancos e das companhias aéreas. E essa moeda, assim como os ativos na Bolsa de Valores, né, que o Thiago é especialista e está sempre trazendo esse tema, elas têm uma flutuação do seu valor, porque também existe um mercado por trás de tudo isso. Então, a milha ela nada mais é do que uma moeda que você pode utilizar para ter economia em viagens. Você pode economizar ali até 50%, 60% em viagens, e você pode utilizá-la para trocar por experiências. Muito bom. É engraçado, Gabriel, você falou, você conseguiu falar um conceito que eu super concordo com você e gostei demais. E quando eu não conhecia, gente, a estratégia de como usar as milhas para viajar, antes de Gabriel me apresentar, eu costumava trocar as milhas por algum utensílio doméstico. Às vezes o banco me oferecia um liquidificador, uma torradeira, pelas milhas, e eu poderia usar de uma forma muito mais sábia e através de uma estratégia montada. Gabriel, falando
nisso aí. É vantagem você fazer esse tipo de troca ou os bancos estão espertos em oferecer esse tipo de objeto para a gente? Fala aí. É aquela coisa, né? Aquela velha frase, não existe almoço grátis. Né? Aqueles pontos que você vai acumulando ali no seu cartão, ou até as milhas que você gera lá nos programas, às vezes fazendo umas transferências que não são boas. A gente vai adentrar um pouquinho mais sobre isso. Eles oferecem alertas todos os dias de promoções de transferência, de troca por produtos, só que geralmente isso beneficia muito mais os programas e os bancos do que a você mesmo. Então, um cálculo que você pode fazer, né, um pouco mais de detalhe, é entender por quanto você está trocando aquele seu milheiro, que é um conceito aí, né, que é o lote de 1.000 milhas. Então, se eu tenho, digamos, uma cafeteira, que eu vou usar 20 mil pontos para trocar por ela. Se essa cafeteira vale R$ 200, eu estou valorizando o meu milheiro a R$ 10, correto? Correto. 20 para 200. Então, assim, esse mesmo milheiro de pontos, se eu mandasse para um programa de fidelidade com uma transferência, ele poderia estar me gerando uma economia em uma viagem ali da ordem de 2, 3, 4 vezes mais do que esse valor da cafeteira. Então, geralmente não é um bom negócio. Às vezes eu vejo as pessoas e tal, assim, eu fico querendo falar, só que nem sempre a pessoa quer abrir a cabeça para isso. Então, eu acho que é bom a gente começar a introduzir, né, um pouquinho sobre isso, para que a gente não caia mais nessas armadilhas, né, dessas promoções que a gente vê todo dia aí. Então, eu acho que eu perdi muito dinheiro ao longo do tempo antes de conhecer o seu trabalho e a sua estratégia. Eu também perdi. Pois é. Gabriel, você falou em um ponto que eu anotei aqui, que são os programas. Qual é a diferença entre as milhas e os pontos de programas de fidelidade? Existe diferença? Perfeito, existe sim. Podemos pensar como etapas do processo, tá? Quando a gente vai falar do uso das milhas, a gente tem uma primeira etapa, que é a geração desses pontos. Tem uma segunda etapa, que é a multiplicação, né? Quando a gente faz as transferências, com algumas estratégias também. E tem a parte da gente emitir, né? Finalmente em passagens, hospedagens e experiências. Então, os pontos, eles estão na primeira fase. A gente vai acumular ali no cartão, fazendo compras inteligentes, que a gente pode conversar. As milhas, elas passam a existir quando a gente faz a multiplicação com as transferências bonificadas. Então, ponto é uma etapa do processo, milha já é outro. O interessante é que a gente possa sempre ter um objetivo antes de transformar os pontos em milhas, para que a gente acabe não evitando perder, na verdade. Maravilha. Aproveitando aí, vou mandar um abraço pro pessoal que está assistindo a gente aqui, que eu acabei me perdendo, não mandei, que não atualizou. Um abraço para Léo, Jamile. Gente, muito obrigado. Eu fico muito feliz em tê-los aqui, porque a gente vai passar coisas de qualidade, conteúdo de qualidade, né, Gabriel? Então, fico muito feliz, irmão aí que sempre acompanha a gente. E eu desejo a todo mundo que está aqui que viajem muito, conheçam o mundo, a Europa, Estados Unidos, África, Ásia, que são lugares incríveis. Recomendo demais e torço que aconteça com todos vocês. Muito obrigado, gente, por estar aqui presente. E vão mandando aí suas dúvidas, tudo que você quiser saber, manda aí quem está aqui para responder, certo? E como é que a gente pode transformar os nossos gastos do dia a dia em milhas? Porque eu me lembro que numa reunião que a gente teve, você estava me mostrando o programa, você falou, Thiago, todos os seus gastos podem se transformar em passagens aéreas. E aquilo ali abriu minha mente. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que eu posso transformar os meus gastos em passagens aéreas? Como é que eu posso otimizar? Boa. Essa é uma virada de chave aí que realmente faz toda a diferença. Tudo que você compra hoje, seus produtos de limpeza, seus cosméticos, as compras que você faz pela internet, na Amazon, em várias lojas que a gente conhece aí, Casas Bahia, eletrodomésticos, todas essas lojas, né, esse catálogo, elas têm parcerias com esses programas de fidelidade. Então, uma vez que você, digamos, muda o caminho que você usa para comprar, ao invés de você comprar diretamente numa loja, você usar um desses programas de fidelidade e essas parcerias, você consegue com que todos os seus gastos retornem em benefício para vocês. E essa é a parte da acumulação. Quando você faz uma compra bonificada, diversos gastos possíveis, você acumula esses pontos, ou milhas também, que é possível.
E aí, esse gasto que você faria, digamos, você vai comprar uma máquina de lavar que custa 3, 4 mil reais. Você só ia comprar, passar no seu cartão ou passar no Pix, que você não ia ganhar nada, não ia nem render o dinheiro lá na renda fixa, que o Thiago conhece bem aí. Isso. Mas se você muda essa forma de comprar, usando um portal de um site de fidelidade para fazer essa mesma compra, você pode ganhar uma pontuação que lhe rende, por exemplo, uma passagem nacional. Você ia para São Paulo para um evento, ia para o Rio, curtir um final de semana, você já não paga mais essa sua máquina de lavar, ela foi essa sua passagem. Então, como é que você faz isso? Você vai mudar a sua forma de comprar. Você vai entrar em um portal ali, a depender do seu banco, né? O Livelo, que serve para Banco do Brasil, Bradesco, o Esfera, que vai servir para o Santander, e você vai naquele catálogo e você vai usar o link, né, daquela loja, em parceria com o programa, para que você faça essa mesma compra, só que você ganhe algo de volta. Então, não é só gastar o dinheiro, mas ter algo de volta, né, um benefício com esse seu gasto. Então, é assim que você transforma os seus gastos em pontos e milhas. Gabriel, eu trabalho com educação financeira, você sabe também, e o que eu sempre digo para as pessoas é que eu não vou impedir que ela compre, porque as pessoas Sim. acham que a educação financeira consiste em basicamente parar de comprar tudo. E não, eu costumo brincar, tipo assim, olha, se você quer gastar todo o seu dinheiro com cachorro quente, eu vou te ensinar a fazer isso, vou te ajudar a fazer isso. Porque eu acho que a gente deve usar o dinheiro como instrumento para alcançar os nossos objetivos e usar ele de uma forma inteligente. Então, se você gosta de viajar, eu tenho alguns clientes que falam assim, Thiago, eu não faço questão de um celular novo, não faço questão de um carro do ano, mas eu gosto de viajar. Então, a ideia é ajudar essa pessoa a viajar gastando menos. É o que a gente está conversando aqui. Então, às vezes, o que o Gabriel falou aí, gente, é utilizar os seus gastos do dia a dia para te ajudar a acumular milhas. Aproveitando aí, um abraço para Diego, Eduardo, Rodrigão, tanta gente aí que eu gosto demais. Priscila, valeu, gente. Obrigado pela audiência de vocês e vai compartilhando. Gabriel, eu não vou pegar leve com você, já vou te apertar um pouquinho mais aí. O ato de comprar estrategicamente, como você falou, é a única forma de acumular milhas ou existe outra estratégia que a gente pode utilizar? Nossa, tem mais de 10 formas de acumular milhas com os gastos que você tem no dia a dia. Você acumula milhas voando, você acumula milhas fazendo essas compras do dia a dia, você pode transformar todos os seus gastos em milhas. Você acumula milhas fazendo reserva de hotel, reserva de Airbnb também é possível. Tem várias formas. Abastecendo o seu carro também você pode gerar milhas. Tem inúmeras formas. É só a gente realmente parar para entender ali quais são essas alavancas que a gente pode, né, usar, né, que fazem parte da nossa vida para que a gente, né, faça essas compras que são inteligentes de fato e gere esses benefícios para a gente. Então, tem inúmeras formas. Inclusive, a XP estava com uma promoção de consórcio e você fechando um consórcio, você poderia ganhar até 50 mil milhas da Livelo. A gente utilizando a sua estratégia, 50 mil milhas da Livelo, daria para a gente fazer uma viagem, ou pelo menos um trecho para, por exemplo, Argentina ou Estados Unidos, Canadá, daria para a gente fazer algum tipo de viagem utilizando a sua estratégia de troca inteligente? Perfeito, perfeito. Se a gente gerasse esses 50 mil pontos na Livelo, né, com essa compra do consórcio, né, seria uma compra que geraria uma quantidade relevante. A depender, né, da companhia aérea, a gente tem transferências bonificadas em alguns níveis. A gente vai achar 20, 30, 50, 80, até 100%. Né? Digamos que a gente chegasse com uma transferência bonificada de 100%. Esses 50 mil pontos que você gerou na Livelo, que é a primeira fase do processo, a gente ia usar uma transferência e ia transformar em milhas. Digamos que a gente chegasse ali em 100 mil milhas da Smiles, né, que é o programa de fidelidade da Gol. 100 mil milhas da Smiles, a gente faz aí umas 2 viagens nacionais tranquilamente. Para dar um exemplo, eu estou indo para o Rio de Janeiro agora, dia 9 de maio. Eu gastei na minha passagem cerca de 45 mil milhas. E eu acho que ainda paguei caro. Tem promoções que você consegue comprar passagens por 20 mil milhas, 15 mil milhas, mas aí é da gente monitorar e usar as melhores estratégias lá no resgate. Aí é outro papo também. Perfeito. A gente teve 2 perguntas aqui.
Uma de Jamile. Já uso o cartão, já uso o crédito em tudo, até para comprar o pão. O que eu Boa, posso é isso fazer mesmo. agora para potencializar o uso dessas minhas compras para acumular milhas? Dê esse conselho para ela Boa, aí. boa, boa. Eu até esqueci de falar do cartão de crédito, né, que é um motor de acúmulo de milhas, que geralmente é o top of mind, né? Todo mundo pensa logo, pô, milha é cartão de crédito, milha é só para quem é rico, né? Só viaja com milha quem é rico. Mas o cartão de crédito ele deve ser usado, né, estrategicamente, né? Você deve encontrar ali qual é o melhor cartão para você, para sua realidade, entender ali se aquele cartão te dá bons benefícios, né? Que no cartão de crédito é muito importante. Só que, por outro lado, o cartão de crédito é uma via extremamente lenta de acumular milhas. Ele deve ser usado porque ele deve compor a estratégia, mas não é dali que vai sair a maior quantidade. Mas com o cartão de crédito, ela está fazendo certíssimo. Paga tudo no crédito, que é quando você pontua mais. Alguns bancos têm a pontuação diferenciada. Você pontua menos no débito do que no crédito. Então, ela está aí maximizando, né, o cartão dela, pagando tudo no crédito e gerando esses pontos. Uma vez que ela gera esses pontos e use uma boa transferência, ela vai chegar nas milhas e vai emitir as passagens e as hospedagens que ela tem interesse. Aí quer dizer que não é só passagem aérea, tem hospedagem também, né? Tem também, tem hospedagem, tem ingresso para jogo, até para assistir Champions League você consegue usando seus pontos de programa de fidelidade. Porque esses pontos, né, por exemplo, que a gente gera na Livelo, eles não vão só para programas de companhias aéreas. Existem também programas de redes de hotéis internacionais, como Accor, que você pode usar para gerar hospedagens. Por exemplo, você pode pegar seus pontos de cartão de crédito, gerar transferir, gerar os pontos nesses programas e emitir uma hospedagem no hotel nas Maldivas. Então, tem várias e várias possibilidades mesmo. Pô, que coisa boa. Realmente uma moeda, como você falou. É uma moeda de troca. Agora eu vou responder uma pergunta de Priscila. Priscila Santana mandou uma pergunta para a gente aqui. Vamos lá. Como acelerar o acúmulo de milhas sem aumentar os gastos? Excelente pergunta, Priscila. E é realmente o que eu quero saber dele, porque como consultor financeiro, eu sempre estimula as pessoas a enxugarem os gastos, principalmente naquele momento de organização. Aproveitando, Gabriel, um minutinho. Estamos falando de organização financeira no dia 22 de maio. Grava essa data aí, gente. Eu vou estar fazendo um treinamento. O jogo começa agora investindo de forma inteligente. Nós vamos falar, Gabriel, sobre educação financeira, sobre os primeiros passos nos investimentos e como gerir melhor suas finanças, fazer seu orçamento. Inclusive, quem quiser conhecer Gabriel pessoalmente, ele vai estar lá com a gente nesse treinamento. Você vai poder dar um abraço nele, pegar o contato dele aqui e já conversar lá para fechar um pacote, para ter um papo. Ele vai estar lá com a gente e não fica essa oportunidade. Você vai aprender, você vai conhecer pessoas, aumentar seu network. E ele é um evento, Gabriel, 100% beneficente. A contribuição é apenas R$ 20 mais 1 quilo de alimento, que é 100% para doação. Então, você vai aprender a gerir suas finanças, educação financeira e os primeiros passos nos investimentos. E ainda vai conhecer Gabriel de quebra. Então, voltando para a pergunta de Priscila. Obrigado, Priscila. Como acelerar o acúmulo de milhas sem aumentar os gastos? Essa pergunta dela é excelente, realmente muito boa. Quando eu comecei, né, a me envolver, né, entender um pouco mais sobre esse mundo das milhas, quando eu descobri os programas de fidelidade, as formas de acumular milhas, eu falei, pô, eu quero viajar, quero acelerar. E, querendo ou não, né, esses programas de fidelidade, eles também são um incentivo para que você gaste mais. Né? As promoções aparecem. Um exemplo, pô, tem uma loja de roupa, digamos, a reserva para os homens, ou, não sei, uma outra de mulher que agora não sei muito bem na cabeça, que normalmente, né, na média, oferece ali uma promoção bonificada de ganhar 4 pontos a cada R$ 1 gasto. Então, você vai comprar uma roupa de 200, aí você ganharia 800 pontos. Mas, certos momentos, né, que o mercado vai flutuando, os incentivos vão mudando, a gente pode encontrar promoções que vão lhe bonificar ali 10 pontos por R$ 1 gasto. Então, você já sairia de 800 para 2.000. Então, quando chega esses momentos, você fica realmente incentivado. Pô, eu quero viajar, quero acumular esses pontos, essas milhas, eu vou gastar mais. Só que o intuito não é esse. No começo eu fiquei um pouco ansioso em relação a isso. Porque tudo tem que ser feito dentro de uma estratégia, né, buscando um objetivo de viagem,
E você tem que estar consciente de que, assim, você tem que manter, né, os seus gastos como eles eram normalmente, senão você vai acabar gastando mais por esses incentivos, o que não vai ser tão interessante para você. Então, considerando isso, né, a gente deve buscar acelerar esse acúmulo de milhas aproveitando as melhores promoções. Então, entendo, né, que nem todo mundo, né, tem o tempo para parar para estudar, ou não quer, acha chato, mas essas promoções elas vão variando, né, eu posso deixar essa dica ao longo do tempo. Né, vão ter momentos que você vai pontuar mais pelo mesmo gasto. As promoções, né, de transferências também, elas vão flutuar ao longo do tempo. Então é importante fazer essa análise para identificar se aquela promoção ela é de fato boa, para que você maximize esse seu acúmulo. Então, digamos, com o mesmo gasto de R$1.000, se eu fizer a compra de um certo produto num momento que está bonificando um nível baixo e fizer uma transferência também que é baixa, eu vou ter, digamos, 2.000 pontos no final. Mas se eu maximizar, né, fazer essa compra na melhor promoção, fazer a melhor transferência, digamos que ali eu tenha 5.000 pontos com esse mesmo gasto. Então, você vê aí um aumento de mais de 100%, e isso é totalmente normal de acontecer. Você só tem que realmente saber analisar e ao longo do tempo você pode, né, se tiver tempo, se tiver interesse, entender o que é uma boa promoção, o que não é. E é nesse sentido que você acelera o seu acúmulo. Pô, muito bom. Um abraço aí para Bruna e Gisele que entraram, duas queridas. Davi, grande abraço. Vão mandando perguntas, gente, que as perguntas de vocês estão enriquecendo a live. Jamile mandou aqui agora mais uma pergunta que eu acho super pertinente. Muito obrigado, Jamilinha. A pergunta é: qual é a forma mais rápida de acumular milhas? Mas antes de você responder isso aí, eu vou emendar com uma curiosidade minha, uma dúvida que eu tenho. Boa. Vale a pena assinar um clube de milhas e quais são os cuidados a tomar? Junta aí, qual a melhor forma mais rápida de acumular milhas e se vale a pena esses clubes que talvez venham a potencializar. Felícia e Ana Paula, grande abraço, gente. Estou vendo que a gente vai viajar o mundo em breve, viu? Todos nós juntos aí. Vamos lá. Pronto. Existem algumas possibilidades. Digamos aí que eu possa dar umas 3 recomendações aí do que seria para a gente ganhar essa tração, né, essa rapidez no acúmulo. Então, primeiro momento, né, aquela parte inicial ali que a gente estava conversando, vamos olhar ali para os nossos gastos, para as alavancas que estão disponíveis para a gente, e a gente vai usar todas possíveis. Então, se eu abasteço meu carro, vou procurar como é a forma que eu acumulo pontos no programa de fidelidade para gerar milhas com isso. Se eu faço compras em uma determinada loja com recorrência, eu vou me planejar para fazer essas compras e aí eu vou acumular mais rápido, né, vou usar as melhores promoções. Se o meu cartão está ruim, posso fazer uma consultoria, posso entender qual é o melhor cartão para que eu, né, passe a gerar pontos. Enfim, essa é a primeira parte, né, olhar para toda os seus hábitos, né, que você já tem, né, não vá entrar em novos hábitos para gastar mais, e use tudo que você puder a seu favor para que você comece a acessar essas oportunidades de pontuar e de gerar milhas. Uma segunda também, que seria mais rápida, mas aí é necessário dinheiro, né? Como eu falei que existe um mercado por trás, é você, de fato, comprar esses pontos e milhas. Então, aí vai casar com a segunda pergunta que eu vou falar para você, né? Sobre os clubes, que é você aproveitar momentos ali que você tem desconto nos milheiros, né? Que são os lotes de 1.000 pontos ou de 1.000 milhas, para que você compre ali nas promoções e aí você vai ter aquele acúmulo imediato. Vou comprar 50 milheiros. Já tenho 50.000 milhas, minha passagem vai ser 40, eu já tenho o que eu preciso. Isso vai ser muito rápido, mas necessita dinheiro. E, né, a terceira que seria essas compras bonificadas, que são muito boas para você gerar uma quantidade relevante. Então, se eu vou reformar minha casa, se eu vou fazer uma compra relevante, vou comprar um tablet, um notebook, uma máquina de lavar, eu vou me planejar para que eu compre, né, por meio dessas alavancas, né, dos programas de fidelidade, para que eu gere essas milhas de forma rápida. O que eu geraria em meses ali com o meu cartão, muito tempo com o meu cartão, porque o cartão é lento, eu vou gerar em uma única compra, eu vou receber ali, depois da minha compra, em 40 dias. Então, essas são formas relativamente rápidas, né, de gerar pontos e milhas. E aí, casando, né, com a pergunta de Thiago, a segunda, que é sobre a assinatura dos clubes. Quando você assina clubes, né, você pode assinar clubes tanto dos programas de fidelidade dos bancos, quanto da clubes de milhas, né, das companhias aéreas,
você tem um depósito mensal ali na sua conta, conforme sua contratação. Né? Tem vários níveis desses planos. E tem outros benefícios dentro desses planos, né, como compra de milhas com desconto, desconto em passagens, upgrade de cabine, uma infinidade de benefícios que, né, com o tempo você pode aí parar para entender um pouquinho melhor. Então, esses clubes, né, de pontos e milhas, eles podem fazer sentido ou não. Como eu falei, é muito importante que você tenha um objetivo, né, tenha uma estratégia direcionada a esse objetivo para que você não perca dinheiro e acabe tomando ali decisões erradas que vão, de certa forma, destruir um pouco do seu resultado, né? A gente está falando aqui de otimizar, de maximizar. Então, dentro desse processo, né, que eu falei no começo, acúmulo, né, transferência e resgate, você tem que fazer os passos todos certos para que você gere o melhor resultado possível. Então, os clubes fazem parte disso, só que vale a pena assiná-los, né, se você tem um objetivo final. Ou eu vou viajar com a Gol, eu vou assinar o clube da Gol, porque aí eu vou ter direito a uma transferência bonificada com um bônus maior, eu vou ganhar uma quantidade de pontos durante esse tempo, até o momento que eu planejei emitir minha passagem, e por aí vai. Então, assim, tem que ver se faz sentido para você e para o seu plano. Não pode ser algo geral, assim, pô, tô animado, vou passar a comprar mais, vou assinar tudo que é clube. A gente tem que ter um pouco de prudência e tem que ter sempre uma estratégia. Maravilha. Um abraço para a Poliana, que entrou aí. Uma queridíssima também. Boa noite a todos que estão dando aí. E doutora Maria Guadalupe, ela que também quer viajar o mundo. Doutora Maria Guadalupe, poliglota, e já viaja muito, quer viajar mais ainda. Então, você está no local certo. Gabriel, a XP hoje, ela trabalha com dois formatos. Tem o Investback, e você também pode optar hoje por ganhar também pontos de milhas. Ela entrou com isso aí, já tem um tempinho, e o programa vale muito a pena, inclusive, a depender do aporte que você faça, tem algumas promoções que acabam potencializando o acúmulo de milhas. Eu acho que encaixa muito bem também nessa estratégia que Gabriel falou aí. Gabriel, agora, como é que eu faço para achar uma passagem usando milhas? Porque normalmente a gente compra com cartão de crédito, com dinheiro, com Pix. Mas conta, como é que eu acho uma passagem usando milhas? Boa. Aproveitando, quem quer se aprofundar nesse processo, um abraço para o Antônio de Riquet, quem quer se aprofundar nesse processo, você teria algum produto para indicar, algo do tipo? E daí aí você responde a pergunta, como encontrar as passagens, e a segunda também, se você tem algum produto para ajudar as pessoas. Tranquilo. Vamos por partes, né? Sobre a encontra das passagens, né? Geralmente a gente usa aquele site padrão, né? Que a gente ainda não abriu os olhos ainda para essas oportunidades que estão aí, né? A gente tá na nossa frente, mas a gente não enxerga. Então acho que é importante a gente direcionar esse olhar. O mesmo site, né? O site lá da Gol, da Latam, da Azul, você vai encontrar esse mesmo site, o mesmo mecanismo, só que na versão programa de fidelidade. Da Gol, que é o Smiles, da Latam, que é o Latam Pass, e o Azul Fidelidade, que é o da Azul. Então você vai acessar esses sites, né? Os mesmos sites, só que usando o site do programa de fidelidade, você vai pesquisar exatamente a mesma passagem e a cotação que sairia em reais, ela vai sair em pontos e milhas. Então, aí que você entende mesmo, pô, milha é uma moeda. Porque se eu posso usar minhas milhas para resgatar um voo que é cotado em reais, então eu estou usando aí uma moeda de troca também. Então, é aí que mora, né, um dos segredos, né, dos pulos do gato, porque se eu gero esses meus milheiros, né, que vão ali, que vai estar precificado uma passagem por um valor baixo, ou eu posso gerar até pelos meus gastos orgânicos, né, como a gente já comentou aqui. Se eu gero essa quantidade que me permite emitir uma passagem por um custo zero, digamos assim, entre aspas, né, que são os gastos que eu já iria fazer, então eu não estou gastando a mais. Ou se eu gero essas milhas por um custo baixo, né, naquele milheiro, eu posso economizar em relação a esse valor da passagem que é cotado em reais. Então, para dar um exemplo, eu já emiti uma passagem, né, uma viagem que eu fiz ano passado, que a antecedência estava pouca, né? Então a gente sabe que quanto menor a antecedência, o preço tende a subir, né?
Então, aquela passagem estava ali na faixa de R$ 1.600, R$ 1.700. Eu usei o site, né, do programa de fidelidade da mesma companhia, que eu vi na Gol 1.600, 1.700, fui no site Smiles, fiz a cotação, a minha emissão em milhas, né, porque eu consegui gerar essa quantidade de milhas a um valor baixo, sairia por R$ 700, R$ 800. Então, a economia é bastante relevante aí. Então, é muito importante que a gente possa, né, também olhar para isso para economizar. Então, essa é a forma. Você olha o site normal, você olha o site do programa de fidelidade e você compara. Às vezes, milhas pode até estar um pouquinho mais caro, mas na média, a gente consegue economizar. Muito legal a sua resposta. Não sei se é só eu, mas eu estou amando a live. Espero que não seja só eu, porque eu acho que tem muita gente assistindo aí, compartilhando. Eu estou gostando bastante das estratégias do que Gabriel está entregando, né? Carol, grande abraço. Elane também é uma das melhores massoterapeutas da Bahia. Está aqui presente na nossa live. Um abraço para você. Um abraço para Carol Brandão. E vamos agora para um assunto super intrigante, que foi a doutora Maria Guadalupe, que mandou essa pergunta aqui, eu acho super pertinente. É seguro vender milhas? Como funciona esse mercado? Existe isso mesmo, Gabriel? Existe. Você consegue também vender as suas milhas, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um gasto alto ali no cartão de crédito, né, que não tem muito interesse ou não vai viajar, e aí para não perder, né, aqueles pontos, né, que ela tem no cartão de crédito, ela vai transformar em milhas e ela vai vender. Né? Existem ambientes regulados que são seguros para fazer essa venda, que são os balcões de milhas, que as agências têm acesso, os gestores de milhas como eu também têm acesso, né, que a gente faz essa negociação, né, para oferecer melhores oportunidades para os nossos clientes, né, em um ambiente seguro. E as pessoas se cadastram, tem documento, tudo isso. E existem as plataformas, né, que as pessoas já podem ter ouvido falar aí nos últimos tempos, que em alguns momentos, né, tiveram algumas falhas. Então é importante a gente buscar ali uma plataforma, um profissional, um balcão que dê esse respaldo, essa credibilidade, para evitar, né, cair em golpes, por exemplo, né, que a gente viu que aconteceu recentemente, né, 1, 2, 3 milhas. O pessoal deve estar ciente aí. Muito bom. Eu acho que o pessoal está gostando, estou gostando do feedback. Bianca acabou de entrar aí. Obrigado, Bianca. E, Gabriel, eu estou gostando tanto que eu estou quase abrindo um espaço para você. No dia 22, o jogo começa agora e vai começar viajando também. O jogo começa agora investindo com inteligência, além de educação financeira, investimentos. Eu já estou pensando em colocar você para falar alguma coisa sobre milhas, porque é um conteúdo muito legal. Se não puder, tá tudo conectado, Gabriel. Thiago. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. E esse a gente não conseguir, no próximo a gente vai estar junto. Você tem a certeza disso. Bora. Gente, nosso treinamento dia 22, quero todos vocês lá. Você vai aprender a investir de forma inteligente, a gerir melhor suas finanças, a otimizar os seus gastos. E vai conhecer Gabriel também. Vai dar um abraço nele, vai trocar experiências, vai conhecer outras pessoas e vai aprender um pouco mais sobre milhas também com ele lá. Bianca, boa noite. Elane também. Vamos lá. A questão das milhas não é tão recente, mas muita gente desconhece como usar a estratégia para otimizar suas viagens, viajar gastando menos, né? Viajar mais gastando menos. Então, existem algumas mudanças que as empresas aéreas têm feito nesses programas nos últimos anos, porque a informação tem sido difundida. Então, acredito que as pessoas vão passar a usar ainda mais. Porque tem profissionais como o Gabriel, que é gestor, trabalha com isso, ajudando pessoas dessas milhas, e as pessoas vão começar a usar mais. As empresas aéreas têm mudado esses programas, alguma regra? Fala um pouquinho sobre isso aí, sobre a questão histórica das milhas. Com certeza, com certeza. Alguns anos atrás, né, até quando eu não estava no mercado ainda, era um mundo assim maravilhoso. Dava para ganhar muito dinheiro, sem conhecimento, né? Porque as oportunidades eram abundantes, né? Pouca gente estava olhando para isso, para essas oportunidades, pouca gente tinha conhecimento. Então você conseguia ali em promoções, lucrar bastante.
seja com venda de passagens, seja com a venda dos pontos e das milhas, enfim, prestando serviços, né, como consultoria e gestão, que é o que eu faço. Então, você realmente conseguir ali ter economias muito grandes em viagens, né, ter experiências fenomenais gastando pouco. Mas, ao longo do tempo, né, as coisas foram piorando, digamos assim, e mais pessoas foram tendo acesso ao conhecimento natural, e isso é bom, a gente está aqui hoje até para difundir o conhecimento. E tiveram também esses problemas, né, das companhias aéreas, né, de entrar em certas dificuldades financeiras, e inevitavelmente isso impacta, né, nas condições, né, nas oportunidades que são oferecidas. Então a gente vê passagem de milhas, né, com aumentos de preço, transferências bonificadas, às vezes com menos bônus. Então acho que aí é que você destaca realmente a importância do conhecimento, de você tomar as decisões certas para que você possa realmente maximizar aquele seu recurso. Novamente, todo mundo aqui que tem um cartão de crédito, ou que pode ter, que faz compras no dia a dia, tem acesso a tudo isso que a gente está conversando aqui. A diferença é você realmente saber, né, otimizar, você maximizar para que você possa gerar um maior benefício. Seja para você emitir em passagens, hospedagens, experiências, seja para você ter algum retorno financeiro sobre isso. Muito bom. Ô, Gabriel, fala um pouquinho aí, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao lidar com as milhas? Grande abraço, Ivana. Obrigado pela audiência também aí. Mas sabe, quais são os principais erros e como a gente pode evitá-los? Tem um cartão do Nubank, Thiago. Né? Mas o que eu pensei logo aqui é aquele roxinho do Nubank, ele não lhe dá nada. Mas, brincadeiras à parte, esse é um. Mas, assim, grandes erros. Trocar os pontos por dinheiro, trocar os pontos por produtos, fazer aquela transferência 1 para 1, que a pessoa acha, pô, tá ótimo, eu vou mandar meus pontos aqui, que eu tenho 20 mil para a companhia de fidelidade, vai chegar a 20 mil milhas lá, tá ótimo. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer. Se você esperar uma transferência bonificada, aqueles 20 mil podem virar 40 mil, por exemplo. Então, aí você poderia, ao invés de emitir uma passagem, você emitir duas. Então, esses são 3 erros assim clássicos. Trocar pontos por produtos, trocar pontos por dinheiro, sendo que se você transformasse em milhas, você ia ter uma economia muito maior, porque esse valor em dinheiro, ou se você vendesse com uma passagem, que é uma coisa que eu faço também. E o terceiro, que é o que eu acabei de falar, que é essa transferência do 1 para 1, sem bônus nenhum, que é furada sempre. Está sempre disponível, se você for lá no site, vai ter um banner bonito para que você transfira, mas é furado. Pronto, eu anotei aqui. Quem não anotou, assiste a live de novo, compartilha aí para anotar, porque essas aí são dicas de ouro, viu? São dicas de ouro que o Gabriel entregou. E imagine, ele está entregando isso aqui, entre aspas, no almoço grátis aqui, para todo mundo. Imagine o que ele entrega na consultoria dele. Muito legal. Em tempos de inflação e do dólar alto, muda alguma coisa na estratégia do uso de milhas? Muda, com certeza. É interessante que a gente, né, novamente liga os pontos, né? Tá tudo conectado, o mercado financeiro, o ecossistema dos bancos, dos programas de fidelidade, a política, assim, tudo se conecta. Então, em tempos de inflação, a gente também vai ver inflação no preço das passagens em dinheiro normal, né, que são muito cotadas ali pelo preço do combustível da aviação. A gente também vai ver algum impacto nas milhas, até que seja menos, até que seja um pouco menor, né? Mas está tudo conectado. Então, por exemplo, o aumento do dólar. A gente vai ter programas de fidelidade ali de hotéis, por exemplo, que você vai pagar em moeda estrangeira. Você vai ter ali algumas flutuações por causa disso, né? Os insumos, tudo que você vai utilizar ali durante a sua estadia, né? Os insumos podem ser comprados em moeda estrangeira, então isso também tem que ser refletido nos preços, né? Das suas passagens, das suas hospedagens. Então, está tudo conectado, não é um mundo desconectado. Quando a gente fala de milhas, pontos, parece que é algo muito abstrato, mas no final das contas é dinheiro também. Se você não está usando, se você está perdendo, no final das contas você está perdendo dinheiro. É isso aí. A gente está chegando ao final e realmente o papo está tão legal que eu não queria encerrar essa live, porque está muito gostoso, está bem interessante. Mas você pode ter mais disso aí, a gente vai ter outros papos, porque
Eu acho que gerou muitos comentários, muitas dúvidas, e a gente vai conversar mais sobre isso, Gabriel. Partindo agora para a última pergunta, antes das considerações finais. Que dica você daria para quem está começando agora a acumular milhas, exatamente agora, depois dessa live, a pessoa decidiu, vou acumular milhas. Qual a dica você daria para a pessoa que está dando o primeiro passo? Boa. Gostei. Primeiro passo, buscar conhecimento. Vai entender ali, né? A gente pode assistir essa live de novo, né? Fazer algumas anotações, talvez, entender, né, ali, né, ligando os pontos, né? Como é que começa, como é o meio, como é o fim, o que é que dá para usar, enfim. E ali um segundo passo, entender o que é que está dentro da minha realidade. Não quero gastar mais, mas eu quero poder aproveitar um pouco desses benefícios. Então, o que é que eu posso ali no meu dia a dia, dentro dos meus gastos que eu já faço, transformar, né, em uma alavanca de acúmulo de pontos e milhas. Esse seria um segundo passo importante. E uma terceira dica é a pessoa planejar, né, a próxima viagem e já pensar, eu agora já sei, né, quanto é que eu vou precisar, quanto é que eu gasto, quanto é que eu gero, e eu vou fazer a minha primeira viagem emitindo em milhas. Eu acho que essa aí é a primeira tarefa aí para poder ligar todos os pontos, que vai fazer muito sentido. Muito bom. Gente, Gabriel é um profissional incrível, eu endosso o trabalho dele. Obrigado. Tem gente aí pedindo mais uma live, né, Felícia? Depois vai programar outra live, sim, outro bate-papo desse. A gente traz outras perguntas, mandem outras perguntas aí que a gente vai estar trazendo outra live, tá bom? Gabriel, agradeço demais a sua presença aqui, agradeço o conteúdo que você compartilhou. Praticamente 1 hora passou piscando, eu nem observei o tempo passando, quando eu vi aqui já está dando 8 horas. E muito obrigado por estar compartilhando isso aí. Você é um cara incrível, gosto demais do seu trabalho. Gente, ele vai estar lá dia 22 com a gente, vai dar um abraço em Gabriel também, sugar um pouco mais dele, que o cara é muito bom. Espero todos vocês dia 22 lá também, no jogo começa agora, investindo com inteligência, e como o Gabriel falou, tá tudo ligado. Você investe melhor, você tem a educação financeira, utiliza a estratégia de milhas apresentada por Gabriel aqui agora, e você vai viajar mais gastando menos. Gabriel, tem alguma consideração a fazer? Alguma consideração final? Vamos lá. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Eu também admiro muito o seu trabalho, sei que você é um cara honesto, do bem, que isso que é importante, né? Que a gente pode realmente, né, confiar no seu trabalho. Me mantenho à disposição, né, para próximas oportunidades, próximas lives, para a gente continuar batendo esse papo. Né? Se alguém estiver assistindo aqui e quiser um trabalho um pouco mais personalizado, né, um suporte ali para fazer alguma viagem, né, eu trabalho com consultoria, né, e gestão de milhas. Consultoria seria ali, né, como o nome diz, né, algo mais pontual, né, você tem uma necessidade, quero viajar, qual é o caminho, vou te indicar ponto A, B e C para a gente fazer essa otimização. E também trabalho com gestão de milhas, né, que é um trabalho que eu cuido das viagens das pessoas. Para quem tem um gasto maior no cartão de crédito, né, que não tem tempo, a gente vai fazer ali um planejamento, né, anual, né, de 1 ano, para fazer todas essas estratégias para gerar essa viagem com economia. Então, é um trabalho mais especializado, né, que eu cobro em cima da economia que eu gero para o cliente. Então, se alguém tiver interesse, já pode me seguir lá no Instagram que vocês estão vendo aí, né, firmo.viagens, e a gente conversa para gerar essas experiências aí para vocês. A gente não combinou nada, mas eu vou pedir a Gabriel para... A gente vai fazer outra live, gente. O pessoal pediu, a gente vai fazer outra live, vai passar mais conteúdo disso aí. E da próxima vez, vamos trazer um exemplo prático, Gabriel, de uma passagem que você comprou, um vídeo, um negócio, a gente vai bolar um negócio bem legal. Da próxima live vai ser diferenciado. Sei que você gostou dessa aí, vai gostar muito mais da próxima, tenho certeza disso. Boa. Já me segue lá, que eu tô indo pro Rio dia 9. Essa passagem eu gerei com milhas, a gente pode fazer esse quiz aí quando eu voltar. Exatamente como foi que eu gerei, né, nessa viagem. É isso aí. E eu vou lhe pedir, para a próxima live, você já vir aí com um cartão de cupom de desconto, Thiago Brandão 10. Vai dar um desconto para meus seguidores. Boa, isso aí eu já estou pedindo para vocês, gente. Porque eu quero que vocês viajem mais também e tenham uma boa assessoria. Então, a gente fica por aqui. Foi um prazer. Obrigado pela audiência. Gabriel,
Eterna gratidão a você. Espero você lá dia 22 para lhe dar um abraço. Vai ser um privilégio. Um grande abraço, gente. Até a próxima live. Gabriel vai ficar devendo a vocês mais uma live também, assim que ele voltar de viagem. Quem for Bora. pro evento vai dar um abraço nele também. E é isso aí. Um Eu tô abraço. devendo abraço até 2026. Pois Valeu. é. Valeu. Espero todos vocês aí. O jogo começa agora, investindo com inteligência. Um abraço, Gabriel. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.